Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, na medida que nós vamos lendo os evangelhos, nós vamos percebendo essa situação das autoridades religiosas do tempo de Jesus. Eles não aceitavam Jesus como Deus. E isso eu já falei muitas vezes para você, e é necessário que você tenha isso em mente. No início do evangelho de hoje, que está em Mateus 12, do versículo 13 até o 17, nós vemos isso com clareza. Veja só como é que o evangelho começa. As autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Eles estavam obcecados. Eles queriam matar Jesus, eles queriam prender Jesus e em seguida matar. Porque para eles, Jesus era uma pessoa que só vivia blasfemando, querendo ser Deus e dizendo ser filho de Deus. Mas eles não encontravam motivo nenhum para pegá-lo. E não iam ter mesmo, porque quem somos nós para nós cairmos na ideia de ficar desafiando Deus? Quem somos nós? Qual a inteligência que nós temos que seja superior à de Deus? Nós somos criaturas, nós somos criados por Ele. A nossa inteligência, a nossa sabedoria vai até o limite que Deus nos dá. Imagine eles querendo desafiar Jesus, querendo pegar Jesus em alguma situação para depois prendê-lo. Seria impossível. Mas em todos os momentos que eles tentaram, Jesus saiu vencedor. E agora vem a questão dos impostos. Deve-se pagar os impostos ou não? A César. E Jesus, com muita sabedoria, responde: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Os nossos compromissos enquanto cidadãos, nós precisamos cumprir. Nós, enquanto cidadãos brasileiros, nós precisamos cumprir. Se é para pagar o imposto, nós vamos pagar o imposto. Se é para nós termos o nosso CPF, nós vamos ter nosso CPF. Se é para nós termos o nosso RG, nós vamos ter o nosso RG. E assim por diante. Aquilo que a nação pede e que está tudo de acordo ali com a Constituição
brasileira, nós vamos fazer. Mas nós também não podemos esquecer, meus irmãos, que nós temos os nossos compromissos com Deus, os nossos deveres com Deus. E a primeira coisa que nós devemos dar a Deus é a nossa vida. A nossa vida, que é preciosa, nós precisamos dar a Deus. E aí entra o nosso serviço a Deus. Nós precisamos cumprir os mandamentos da lei de Deus. Nós precisamos viver os sacramentos. Nós precisamos fazer as nossas orações, os nossos momentos para estar com Deus. Nós precisamos, ali dentro dos sacramentos, nos confessar. Aqueles que não casaram na igreja precisarão casar na igreja, esses que vivem juntos. Aqueles que estão vivendo a segunda união precisarão rever essa questão para não viver no pecado. E aí é só pegar os 10 mandamentos e nós vamos ver os nossos compromissos. Então, dai a Deus o que é de Deus. Dai a Deus o que é de Deus. O devido louvor, a devida adoração. Precisamos participar da missa, do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, nos domingos, principalmente, e nas solenidades. São os nossos compromissos com o Senhor. E isso tudo por quê, meus irmãos? Porque Jesus está vindo. Olha bem, se nós não cumprimos os nossos deveres, os deveres civis, nós somos punidos. É ou não é verdade? Inflige qualquer lei da nossa Constituição para você ver se você não será punido. Atravesse na lei de trânsito, né? Porque o trânsito tem suas leis. Atravesse o sinal vermelho para você ver se você não é multado. Ande na velocidade acima do que está sendo pedido. Estacione no lugar errado. Há punições. E é preciso pagar nessas punições. E nós não podemos ir lá e dizer, eu não vou fazer isso. Não tem como dizer assim. Vai ter que fazer, gostando ou não, vai ter que pagar o que precisa ser pago. Com Deus é a mesma coisa. Tanto que, na primeira leitura hoje, que está ali na segunda carta de São Pedro, capítulo 3, de 12 a 15, o A, né, porque vai até a metade desse versículo, e depois do 17 até o 18. Ali, Pedro está falando a respeito da segunda vinda do Senhor. Olha só o que ele diz. Caríssimos, esperai com anseio a vinda do dia de Deus, quando os céus em chamas se vão derreter e os elementos consumidos pelo fogo se fundirão. Isso aqui é uma metáfora que Pedro está se utilizando para dizer que tudo isso que está aqui vai desaparecer na segunda vinda de Jesus, quando Jesus vier para buscar os eleitos. E aí, quando ele vier buscar os eleitos, haverá também o julgamento universal, porque o particular já aconteceu e acontece quando uma pessoa morre, ela vai diante de Deus e é julgada. Na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, diz justamente isso, que nós iremos diante de Deus para prestar contas dos nossos atos, como também na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, vai falar também a mesma coisa a respeito desta situação que nós iremos viver
E depois acontecerá o julgamento universal, aonde esse mundo que nós vivemos desaparecerá. E só ficará, meus irmãos, o céu e o inferno. Somente isso, esses dois estados de vida, essas duas situações que nós teremos que viver. Então, continuando o que Pedro diz, o que nós esperamos de acordo com a sua promessa são novos céus e uma nova terra, onde habitará a justiça. Esse novos céus e essa nova terra não é esse mundo, é a eternidade, é o céu, é o que nós aguardamos. Nós estamos nessa luta diária, pedindo a Deus a graça de um dia nós irmos para lá. E aí veja o ponto importante também dessa passagem. Caríssimos, vivendo nesta esperança, esforçai-vos para que vos encontre numa vida pura e sem mancha e em paz. Considerai também como salvação a longanimidade de nosso Senhor. Porque Jesus prometeu para nós que ele viria, e ele vem. Mas essa demora, ela pode causar em nós um grande prejuízo. E o prejuízo seria o quê? Nós acharmos que Jesus está demorando, poderíamos entrar numa situação até de descrédito, de não acreditar que ele vem e viver numa vida errada. Então, Paulo está dizendo essa longanimidade, ou seja, essa demora, considerar também como salvação a longanimidade de nosso Senhor, ou seja, Deus está nos dando a chance para nós vivermos essa vida santa. Ele vai dando as oportunidades, mas não pensemos que ele não virá, porque ele virá. E aí entra os versículos de cima, né? Caríssimos, vivendo nesta esperança, esforçai-vos para que ele vos encontre numa vida pura e sem mancha e em paz. Olha como é que nós devemos viver. Dai a Deus o que é de Deus. Dai a Deus. É isso. É procurar viver uma vida pura, uma vida santa. Se tem coisas na nossa vida que não estão bem, nós vamos resolver. É interessante. Ali no confessionário, nós padres sempre nos deparamos com situações desse tipo. As pessoas, quando se refere às coisas espirituais, às situações relacionadas a Deus, vai se deixando, vai se adiando, vai deixando sempre para depois. Mas quando são as coisas desse mundo, se resolve logo. Vou dar um exemplo dentro do que nós estamos vendo agora. Uma mulher veio falar que ela vivia numa situação, estava, né? Ela estava, não, ela está nessa situação de segunda união. E eu disse, por que vocês não resolvem? Ela disse, lá no passado, até nós tentamos, mas era muito caro para fazer toda aquela papelada, todas aquelas coisas. Era muito caro, por isso nós não fizemos. Olha bem. Aí eu disse para ela, é caro para fazer, para dar entrada no tribunal eclesiástico, para resolver todas as coisas. Mas você comprou seu carro, não foi carro caro, você comprou, quem sabe comprou uma casa. Quantas coisas você resolveu? E mesmo sendo cara, você comprou. Agora, para as coisas de Deus, que está relacionada justamente à sua salvação, aí você deixa, não, é muito caro.
E o tempo está passando. E a pessoa, ela não quer resolver. Ela quer resolver as coisas relacionadas a esse mundo. Dai a César o que é de César. As pessoas procuram resolver logo. Por exemplo, o casamento civil faz logo. O casamento na igreja não faz. Aí quando diz, vai resolver isso, não, aí vai deixando para depois, vai deixando para depois. Mas o casamento no civil se faz logo. E gasta tanto ali, gasta tanto, com festa e tudo mais. É assim. Então, São Pedro, ele está dizendo, olha, considerai também como salvação a longanimidade de nosso Senhor. Essa demora, consideremos isso como salvação. É uma oportunidade para nós resolvermos estarmos em dia com todas as coisas em relação a Deus. Assim como no mundo civil, nós precisamos estar quites com as leis civis, nós vamos também precisar estar quites em relação à lei divina, às leis divinas. Claro, nas leis civis, se não estiverem de acordo com as leis divinas, nós não vamos fazer. Por exemplo, a lei do aborto. De repente se aprova o aborto. Para nós católicos, nós não vamos entrar nessa, nós não vamos praticar isso, porque vai contra a lei divina que diz não matarás. Mas voltando ao que eu estava dizendo, precisamos estar quite com Deus. E essa demora de Deus, como eu disse antes, é uma oportunidade que Ele está nos dando para nós resolvermos a nossa vida, porque Ele precisa nos encontrar puros, sem mancha, santos. Sede santo como o vosso Pai do céu é santo. Foi isso que Jesus falou. E já lá no Antigo Testamento, já se pedia, já se falava isso. No livro de Levítico já dizia que nós precisamos ser santos, porque o nosso Deus é santo. Nós não podemos nos contaminar e nos deixar levar pelas coisas que esse mundo oferece. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eu te pergunto, o que você precisa dar a Deus? O que é que está precisando para você resolver a sua vida e você está protelando, procrastinando, deixando para depois? Meus irmãos, pode ser que o depois nós não tenhamos mais tempo. Nem eu e nem você. Você vê que eu estou me colocando também dentro. O que é que eu preciso resolver na minha vida? Para quando o Senhor chegar, quando Ele vier na segunda vinda, ou quando Ele vier me buscar, porque aí a morte está aí, estamos morrendo, as pessoas estão morrendo. Eu posso estar quite com Deus, eu posso estar bem com Deus. Eu não posso, meus irmãos, morrer em dívida com o nosso Deus. Porque se nós morrermos com as dívidas, ou seja, não cumprindo os mandamentos, não vivendo os sacramentos, não vivendo a santidade necessária, o que vai acontecer conosco, meus irmãos, sabe o que é? Deus, no julgamento nosso, dizendo: afastai-vos de mim e ide para o fogo eterno. Deus que me livre. Lutemos e façamos tudo, meus irmãos, para Deus dizer assim para mim e para você: vinde bendito de meu Pai. Vinde bendito de meu Pai. É isso que nós precisamos viver. Mas fazer tudo isso por amor a Deus. O que te falta? O que está faltando na tua vida?
Se o Senhor chegasse agora, você tem dado tudo da tua vida a Deus? Você tem levado essa vida em Deus ou você tem brincado? Considerai, diz São Pedro, também como salvação a longanimidade de nosso Senhor. Vós, portanto, bem-amados, sabendo disso com antecedência, precavei-vos para não suceder que, levados pelo engano desses ímpios, percais a própria firmeza. Antes, procurai crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória desde agora até o dia da eternidade. Até o dia da eternidade. E ele termina dizendo: Amém. Vamos ser santos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus.